Olá pessoal, passando aqui rapidinho para falar aqui em 5 minutos sobre as curvas de disparo dos disjuntores, que basicamente as curvas B, C, D, K e Z. A gente vai falar mais basicamente sobre essas três primeiras e num próximo vídeo a gente vai se aprofundar mais sobre essas outras duas curvas que a gente falou, a K e a Z, bem como ensinar para vocês a como interpretar uma curva característica de disparo. Vamos lá então, pessoal? Esses disjuntores de curva B, que podem ser monopolares, tri ou até tetra, eles são indicados aí para cargas predominantemente resistivas, como por exemplo aí chuveiros elétricos, ferros de passar roupa, lâmpadas incandescentes, né, e tudo aquilo que normalmente transforma a eletricidade em calor. E esses disjuntores eles devem atuar instantaneamente para correntes de curto-circuito que vão de 3 a 5 vezes a sua corrente nominal. Então, pessoal, dando aqui um exemplo para vocês, se o disjuntor ele for um B10, como esse cara aqui, ou seja, curva B e 10 amperes, ele deve permitir aí normalmente o fluxo de corrente através aí dos condutores elétricos de até 10 amperes. Mas no caso aí de um curto-circuito, que é a tendência da subida infinita da corrente e a queda a zero da tensão, esse cara deve disparar imediatamente a partir de 50 amperes. Já os disjuntores de curva C, que são indicados aí para cargas predominantemente indutivas ou capacitivas, eles devem atuar aí entre 5 e 10 vezes a sua corrente nominal. Exemplificando aqui, um disjuntor C10, ou seja, curva C 10 amperes, ele deve permitir aí o fluxo de corrente através dos condutores elétricos de até 10 amperes. Mas no caso aí de uma sobrecarga momentânea, como por exemplo a partida de um motor de indução, a partida de um banco de capacitores ou ainda a energização de um transformador, que podem demandar transitoriamente um pico de até 10 vezes aí a sua corrente nominal, esse disjuntor, que já tem uma curva característica de retardo, só pode desarmar instantaneamente quando a corrente do circuito permanecer elevada por um tempo superior ao da curva de disparo ou ultrapassar os 100 amperes. A gente tem ainda os disjuntores de curva D, que são mais incomuns e mais difíceis de serem encontrados aí nos comércios. Esses caras eles são indicados aí para cargas com grandes correntes de partidas e eles devem atuar imediatamente com correntes entre 10 e 20 vezes a sua corrente nominal. Pessoal, apesar de a gente ter falado aqui bastante sobre curvas C e D, que são indicados predominantemente para cargas indutivas ou capacitivas, a gente não recomenda proteger circuitos de motores monofásicos ou trifásicos de indução apenas com disjuntores termomagnéticos, tá? Esses caras aqui, eles não enxergam adequadamente sobrecargas, são indicados para proteger, como eu disse, os condutores. Para proteger circuitos de motores, a gente recomenda, é premissa de engenharia, utilizar esses caras aqui, que são disjuntores dedicados aí para motores, não? São os disjuntores motores. Você pode até associar esses caras aqui com disjuntores, mas não pode, não deve utilizar apenas disjuntores termomagnéticos para proteger circuitos de motores. O comando sim, mas a força jamais. Então é isso, pessoal, a gente está chegando aí ao final de mais um bate-papo aqui no nosso canal e para concluir eu queria dizer para vocês que os disjuntores eles não são os caras utilizados aí para proteger os equipamentos contra surtos. A única função de um disjuntor é proteger o fio, o condutor elétrico. Para proteger equipamentos eletrônicos contra surtos transitórios, você tem aí os DPS, tá? Inclusive existem DPS dedicados para corrente alternada e para corrente contínua também. A gente já falou muito sobre DPS aqui, inclusive o nosso canal
é referência em DPS no Brasil aí, com vídeos que passam de 1 milhão de visualizações sobre esse assunto. Também, para complementar as proteções elétricas dentro dos quadros, você tem os DRs. Já falamos também aqui no nosso canal sobre DRs. Provavelmente a gente tem vídeo aí com 1,5 milhão sobre esse assunto. E para finalizar aqui, eu queria dizer para vocês que além dos disjuntores normais aí de corrente alternada, você também tem disjuntores de correntes contínuas, tá? E inclusive disjuntores aí a partir de 1 ampere, como esse cara aqui, ó. Esse cara aqui ele tem 1 ampere, mas existe disjuntores também de 2 amperes, 3 amperes, 6 amperes, 10 amperes e aí vai, tá? Então, disjuntor, pessoal, é para proteger os condutores e não os equipamentos que estão ligados nos condutores. Para proteger os equipamentos contra surtos transitórios existem varistores, DPS, e para proteger pessoas contra choques ou fugas de corrente à massa, você tem aí os DRs, tá? Que podem ser encontrados aí para circuitos trifásicos ou monofásicos. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aqui. No próximo bate-papo a gente vai ensinar para vocês a como interpretar aí uma curva característica como essa que a gente está mostrando aí agora. Então, se você não é membro, seja membro, deixe o seu like aí. A gente vai ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Eletricidade. Tchau, pessoal!